Graça e paz, a Ele a glória, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Não existe nada fora do propósito de Deus nas nossas vidas. Nem o acampamento de homens. Agora no final dessa semana aqui, entrando agora. Nem Café e Fé, nem a sua reunião hoje à noite. Estava andando, já quantas pessoas estão lá no Café e Fé, perdão, no Encontro de Homens? 120. Então está fechando o acampamento, né? Já tem mais umas. Mas eu estava andando sexta-feira passada, ali no Zerão, e uma pessoa me parou e disse, me parece que é a pessoa do Café e Fé. Disse, parece que sim. Ele disse, eu não sou da sua igreja, mas eu quero agradecer a você. Eu digo, então, duas coisas vamos corrigir. Primeiro, eu não tenho igreja. E segundo, você não precisa me agradecer. Você agradece àquele que está fazendo. E aí nós tivemos um papinho ali. Nós somos apenas instrumento nas mãos de Deus. Qualquer um de nós que Deus usa, a glória pertence a Ele. A Ele a glória para sempre. Amém. Eu gosto de fazer às vezes as correções para o meu modo de cantar. Se houver uma possibilidade de corrigir um cântico, eu tenho não um tesouro, mas eu tenho o tesouro. E eu também não tenho Jesus, eu sou de Jesus. Foi Ele que veio me buscar. Nada me falta. Porque nada me falta é que Deus está no comando de todas as coisas. Eu hoje trouxe aqui um livro para estimular aqueles que gostam de coisa boa. O Descortinar do Drama da Redenção, de Scroggie. Primeiro volume já publicado em português, o segundo volume está sendo trabalhado. Mas este homem de Deus do século passado conseguiu, de um modo bem sistemático, sintetizar a palavra de Deus, a Bíblia, como um drama de teatro, que tem as suas partes. Ele fez com que a Bíblia ficasse assim,
retratada, mapeada, como o desenvolvimento do propósito da redenção de Deus. A revelação do propósito de Deus. Então ele dividiu a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, em 2 atos deste drama. Do capítulo 1 de Gênesis ao capítulo 11, verso 9, nós temos o prólogo. Aquela parte introdutória de todo o drama. Depois nós temos o primeiro ato, de Gênesis 11, 10 até Malaquias 4, 6. E depois nós temos o interlúdio, quando as pessoas vão tomar um cafezinho, ou ir ao banheiro para fazer alguma coisa, numa peça de teatro. Entre Malaquias e Mateus. Cerca de 400 anos de interlúdio, onde Deus agiu de várias maneiras. Depois, o segundo ato de Mateus a Judas. E o epílogo, Apocalipse. No primeiro ato, que é de Gênesis 11, 10 até Malaquias, ele usa 3 cenas. A primeira cena seria a família hebraica na aliança da lei, incorporada na história e na literatura da raça semítica. Então nós temos a família hebraica, de Sem a José. A segunda cena, a nação israelita de José a Zorobabel. E a terceira cena, a assembleia judaica de Zorobabel a Neemias e os livros proféticos, que é onde nós estamos caminhando dentro deste descortinar do drama da redenção. Onde nós temos a síntese do plano de Deus revelado nas Escrituras para redimir o seu povo. Deus criou o ser humano, mas o homem pecou. E nós entendemos de pecado. Isso aí é uma coisa que nós, pelo menos, sabemos de causa. E nós caímos fora da comunhão com Deus. Deus, todavia, não ficou imobilizado nos seus sentimentos, mas ele veio buscar o ser humano. E a Bíblia expõe esta síntese da busca de Deus pelo seu povo. A história tem uma linha cronológica visível, cá de baixo, que a gente pode marcar as épocas. E tem uma história cairológica. Essa palavra é uma palavra grega, tem cronos, tempo, e kairos, tempo. Só que os dois tempos têm essências diferentes. Um é quantitativo, o outro é qualitativo. O cronos, pelo cronos, eu tenho 70 anos de vida. Pelo kairos, eu estou com 40. Parabéns. Deus te abençoe. Ainda no vigor da juventude. Caleb, aos 80 anos de idade, tinha força de 40.
O Kairos é um tempo qualitativo, que pode não estar marcado pelas rugas, pela cronologia. Deus age de maneira diferente. Como é que eu explico isso aqui para mim? No dia de uma explosão de um pé de pêssego, ele flora tudo de uma vez, abre todas as flores, ele fica branco de flor. Em 2, 3 dias ele está completamente florido. Mas entre o primeiro pêssego a amadurecer e o último, leva de 4 a 5 meses. Por que não amadurecem todos ao mesmo tempo? Porque um está mais na ponta do galho, perto da luminosidade, outro está mais dentro, outro está mais embaixo, outro está mais em cima. E de acordo com as funções da sol, chuva, vento, proximidade da terra, há uma diferença que isso faz com que o Cronos obedeça o Kairos. Deus tem uma forma de trabalhar com cada um de nós e com a história. Há um tempo quantitativo e há um tempo qualitativo, controlado sob a perspectiva da soberania de Deus. Ele está agindo em todos os tempos. O que é história? O Lord Oliver Cromwell, que foi um dos políticos mais afamados da Inglaterra no século XVII, disse: a história é nada mais do que a manifestação de Deus. O Dr. Mark Lloyd Jones, que também foi um homem de Deus do século passado, um grande pregador do Evangelho, ele disse: a chave para a história do mundo é o reino de Deus. Para que você destranque a historicidade do mundo, você tem que entender a questão do reino de Deus. Moutier, um pensador francês, disse: toda a história da Bíblia existe para contar-nos que a história humana gira em torno da pecaminosidade e não em torno da política. Toda a história do mundo existe, toda a história da Bíblia existe para contar-nos que a história humana gira em torno da pecaminosidade e não em torno da política. Nós precisamos entender a linguagem de Deus na história, que é denominada de profecia. Esta é a forma de Deus falar os acontecimentos da história antes da história dos acontecimentos. Deus fala de algo que ainda não aconteceu, estando plenamente certo que aquilo vai acontecer. Exatamente porque Deus está além, Ele está antes e além do tempo. Ele sabe da narrativa antes da escrita. Por isso, as profecias são sempre muito difíceis de serem compreendidas por uma mente tridimensional. Uma mente que é finita e que só mede 3 dimensões. Possivelmente, espaço e tempo ultrapassem as categorias tridimensionais. Mas isso aqui é assunto de filosofia e não de teologia. Então nós precisamos entender que nem sempre se explica, se pode explicar a dimensão da história que Deus está contando com as nossas próprias palavras. Existe em nós, seres humanos, uma resistência, assim, natural
contra as profecias de Deus, desde que Deus resolveu falar por meio proféticos. Eu vou pegar um texto só. Podíamos pegar uma meia dúzia deles. Mas vamos olhar 2 Crônicas, capítulo 36, os versículos 15 e 16. Vamos dar uma olhadinha nesses dois versículos. 2 Crônicas, 36, 15 e 16. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Vamos voltar. Deus, verso. O Senhor, Jeová, Yahvé, Deus de seus pais, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, começando de madrugada, bem cedo. Essa madrugada pode ser a madrugada da história do povo, ainda quando eles eram incipientes como nação. De madrugada, começou a falar por em meio dos seus mensageiros, porque se compadeceram do seu povo e da sua própria morada. Isso é muito interessante, porque Deus não mora em templos feitos por mãos de homens, mas mora em povo, em assembleia, em igreja, em comunidade. Deus não tem casas para ele habitar. Essa foi a grande crise que Estevão causou no meio da igreja no início, quando ele declarou isso veio a grande perseguição, porque os judeus achavam que o templo era o lugar da habitação de Deus. Como também hoje, há muita gente que pensa que Deus mora nesta casa. E chamam isso aqui de casa de Deus. Casa de Deus somos nós, povo de Deus. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí, habitando neste lugar, com vocês. Deus é comunitário. Então ele diz que ele compadecera do seu povo e da sua própria morada, e eles, porém, zombavam dos mensageiros de Deus, desprezavam as palavras de Deus, mofavam dos seus profetas, até que saiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Está falando aqui do povo ter que ir para o cativeiro, para ser tratado no cativeiro. E Deus não brinca com a sua palavra. Se há uma coisa que é séria na Bíblia, é a própria Bíblia. A palavra de Deus, do jeito que ele diz, assim será. Alguns falam que essa linguagem profética de Deus é uma espécie de terrorismo. Eu tenho recebido algumas pessoas dizendo: Glênio, você está pregando terrorismo, pregando profecia. Outros querem que seja pregado aquilo que pode ser entendido, dando-nos a impressão de um conforto para a nossa alma aqui. Queridos, eu quero dizer para você que aqui nós não temos parada, e aqui nós não temos segurança. Aqui é pau sobre pau. Este mundo não é o nossa redoma. Não, Jesus, quando estava saindo daqui, ele disse assim: olha, eu vou preparar um lugar para vocês, porque aqui nesse mundo vocês vão viver tribulações
e tribulações. No mundo vocês vão ter tribulações, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém. Essa é a verdade da igreja. Eu, quando ouço algumas pessoas dizendo a igreja está sendo perseguida, eu disse, glória a Deus, porque a igreja está sendo perseguida. Porque uma igreja que não estiver sendo perseguida, alguma coisa está errada. Uma igreja sem perseguição é sinal de que essa igreja está comprometida com o mundo. Ai de vós, quando todos vos louvarem, disse Jesus. E bem-aventurados sois, quando por minha causa forem injuriados e forem maltratados, e disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Às vezes a gente prefere ser assim como uma espécie de culto de ninar criança. Eu quero ler esse texto de Ezequiel, capítulo 33, versos 30 e 33. Às vezes a gente quer que a coisa seja assim, bem tipo... não sei nem quem é o cantor da atualidade que seja mais de cantar berceus. É uma coisa assim de um violãozinho só e aquela cantiga de ninar. Vamos lá. Eu não sei quem é, porque eu não sou desse ramo e estou por fora da realidade. Quanto a ti, ó filho do homem. Deus está falando com Ezequiel, o profeta. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Falam um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo, vinde, peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Vamos escutar o profeta falar. Vamos escutar o Glênio falar, vamos escutar o Humberto falar, vamos escutar o Alexandre falar, vamos escutar... Quem? Dagoberto? Júlio? Vamos escutar quem? Quem? Maurício? Vamos escutar quem? Não, mas eles estão dizendo, vamos escutar. Volta lá, volta. Vamos escutar. Fala de quanto a ti, filho do... Vinde e peço, vamos escutar a palavra que procede do Senhor. Vamos escutar, mas preste atenção, preste atenção. 31. Eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Presta atenção. Eles vêm a ti, eles se assentam como o meu povo, eles ouvem as tuas palavras, mas eles não a obedecem. É uma coisa assim de, eu preciso ouvir, eu preciso estar, mas eles não a põem por obra. Pois com a boca até professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Qual é a vantagem que eu vou ter? O que eu vou ganhar? É aqui que a teologia da prosperidade nada de braçada. Tem gente decretando e ordenando ao Altíssimo que faça o que Ele quer. Versículo 32. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor,
que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Você não passa de um cantor que canta palavras de amor. É uma espécie de teologia de corno. E eu vou falar depois, porque nós estamos exatamente com esse problema do corno, dos chifres, dos poderes. Na Bíblia, corno é poder, é força. Verso 33. Mas, quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Porém, eu quero que você continue falando, porque quando as coisas acontecerem, e vão acontecer, eles saibam que houve um profeta no meio deles, que não vendeu a sua alma, porque nesse tempo, no tempo de Jeremias, havia muitos profetas que dizia isto que ele está dizendo, que Jeremias está dizendo, não vai acontecer. Vocês vão ter paz, quando não há paz. Vocês vão ser o povo mais feliz do mundo. E Deus disse, não, vocês vão para o cativeiro. Então, queridos, nós temos uma história que vem do ano 606 a.C., que é chamada de Era dos Gentios, que corre paralela com a história do reino de Deus. A história do reino de Deus, ela passa por cima, e a história dos gentios começou no ano 606 antes de Cristo, com Nabucodonosor. Vamos só pegar o texto de Lucas, capítulo 21, versículo 24. Lucas 21, 24. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Ele está falando que o povo de Israel será destruída em Jerusalém. Jesus está falando isso aqui. Jesus estava falando que o templo e toda aquela beleza, que aquele templo seria destruído, que Jerusalém seria pisoteada. E ele diz aqui, cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. Eu quero que você que gosta de história, estude a história do povo de Israel a partir do ano 70 da era cristã, quando o general Tito foi e destruiu os muros, e para onde esse povo foi. As migrações desse povo. E o que ele sofreu na face da terra. Ninguém sofreu. Essa é uma das evidências de que Deus existe ao povo de Israel ser protegido no meio dessa crise toda. Eles serão espalhados e cativos em todas as nações até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Esse tempo dos gentios começou no ano 606 a.C., e terminará quando Jesus Cristo voltar. E aí você vai ter a cronologia do tempo dos gentios aqui embaixo,
e a cronologia do Kairós de Deus em cima, o tempo de Deus. Agora vamos voltar para o livro de Daniel, capítulo 7. Nós vamos pegar e fazer uma leitura do capítulo 7, e nós vamos dedicar rapidinho a um fato que aconteceu no céu. Vamos começar no versículo 1, porque a Bíblia a gente lê, volta. Essa semana eu li esse capítulo umas 6, 7 vezes, indo e voltando, vendo o que isto quer dizer. E não dá para compreender tudo. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Este texto aqui é a suma. Ele vai contar aqui, que ele relatou, não são os detalhes, ele não contou. Ele contou a suma de todas as coisas que ele viu no seu sonho e visões. Porque tem sonho e tem visões. Vamos para frente. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Vocês já lembram-se que eu falei aqui que os 4 ventos são a forma do agir do céu sobre a terra. E o mar grande, agitava o mar aqui é um símbolo das nações, da multidão dos povos. Já com textos que já foram lidos em outras ocasiões. Versículo 3. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem. E lhe foi dada a mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: Levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado o domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Muito bem. 4 animais que subiram do mar. Tem algum bicho do mar aí? Então, ele está falando, aí não tem polvo, aí não tem tubarão, aí não tem lula, aí tem outros bichos. Tem um que parece um leão, é como um leão, e tem asas nas costas. O outro, como um urso, que está um lado mais alto, e tem 3 costelas na boca. Um outro, que é como leopardo, e tem 4 cabeças e 4 asas de ave. E tem um outro, que é indescritível. É este indescritível, que ele diz, o 4º animal era terrível, espantoso, sobremodo forte. Tinha grandes dentes de ferro. Devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. O livro de Daniel, ele é autoexplicável. E ele vai explicar quem são estes animais. Que são reinos, que são potentados. É o mesmo sonho de Nabucodonosor no capítulo 2.
cabeça de ouro, peito de prata, quadris de bronze, pernas de ferro misturado com barro. Cabeça de ouro, leão. Peito de bronze, perdão, de prata, urso. Pernas ou quadris de bronze, leopardo. Pernas de ferro, bicho que não se sabe quem é. Um bicho estranho, uma besta, forte, com 10 chifres. Muito bem. São 4 impérios: babilônico, medo-persa, grego, romano. 4 impérios que iam se levantar dos ventos que sopravam para governar este mundo. Aí, você vai verificar em vários pontos que Daniel continuava olhando. E ele ficou muito perplexo com este aqui. Este foi o que gastou mais tempo de Daniel nas visões da noite. Versículo 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. E ele começa então a descrever que deste animal, ele passou a observar que tinham 10 chifres e que houve um chifre pequeno que destruiu 3 e que este olho pequeno tinha 2 coisas que lhe chamaram a atenção: olhos como de homem e boca de insolência. Que falava coisas contra o Altíssimo. Controle. Eu estava na Bolívia, e quando eu viajo, eu costumo desligar o telefone quando eu estou pregando, e lá não tem jeito da gente estar conversando com ninguém. Quando eu cheguei no hotel, eu liguei o telefone para fazer Wi-Fi, fazer as comunicações. De repente, uma pessoa do Rio de Janeiro entra e diz assim: o que você está fazendo aí na Bolívia? Eu disse: ô guru, como é que você sabe que eu estou na Bolívia? Ele disse: aqui no seu telefone. Eu disse: escuta, como é que você sabe disso? Ele disse: você não tem mais privacidade, querido. Aonde você estiver, eu sei onde você está. O Bernardo, aqui da nossa igreja, foi dar ele viajou para Curitiba algumas vezes, depois ele pegou o seu celular, até os lugares onde ele parou para comer sanduíche, estava marcado o tempo que ele ficou. Você não tem mais privacidade. Se você entrar no banheiro com o telefone, até o som é captado. Acabou o tempo da privacidade. Olho que vê tudo. O olho que está controlando cada detalhe da sua vida. E há 2 semanas atrás já foi instaurado num rapaz de uma outra empresa, não na Mondex, mas de uma outra empresa, o chip para um moço de lá de Belo Horizonte. Isso é projeto de controle. E a blasfêmia contra o Altíssimo. Isso é deste reino que surge de no meio dos 3 chifres, dos poderes que estão ali para controlar e para blasfemar do povo, do Deus do Altíssimo e do povo do Altíssimo.
Ok? Aí eu queria que víssemos o versículo 9 ao 14, para o tempo que nós temos é escassíssimo, mas nós precisamos dar uma olhada. Continuei. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Aqui, queridos, está aqui, ó. A história está correndo aqui embaixo. E lá em cima, aqui é o Cronos, lá em cima o Kairos. O mover de Deus. A história da redenção passando pela perspectiva dos propósitos soberanos de Deus. Nada. Fio de cabelo que cai de sua cabeça é contabilizado pelo Altíssimo. Pardal, aquele animalzinho insignificante, não cai. Você acha que Deus não sabe de tudo? Quando nós estivermos olhando aqui os livros que vai aparecer ali, não fique... Olha, se meu telefone me conta tudo, cada dia está ficando mais difícil de você burlar o imposto de renda. E vai chegar muito próximo, que eles vão mandar para você a ficha só para você assinar. Toda a tecnologia está pronta. E não adianta ter caixa 2. O negócio está caminhando rapidinho para isto acontecer. E controle, e nós vamos ficar aí. Mas lá em cima está acontecendo uma coisa. Olha só, tem um ancião de dias. Esta é a única forma que Daniel teve para descrever o Altíssimo, porque nós não podemos descrever Deus. Quando nós cantamos ainda há pouco, nós vimos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ó profundidade, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Não dá para você descrever. E aí ele diz que este Altíssimo, cabelos brancos, puro como a lã, ele está sentado em fogo e as rodas ardentes. Aí isso mostra uma coisa extraordinária do caráter de Deus, que Deus é santo, Ele é santíssimo. Hebreus capítulo 12, verso 29, o trono está refletindo essa santidade de Deus, que é absoluta. Ele é chamado de fogo consumidor. Pureza, santidade. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Como é que você e eu, imundos, pecadores, podemos participar deste reino? É neste ponto que você e eu precisamos entender que temos que ser transformados de glória em glória na imagem de Cristo. E é aqui que você entende por que existe a obra de Cristo fazendo novas todas as coisas. Essa semana eu fui visitar alguém que estava na CTI, e quando eu estava entrando lá, tinha um médico lavando, limpando, passando, e limpando, e limpando, e limpando. Porque a gente vem de fora e tem que limpar bem a mão e passar. O doutor ali, quando vai fazer uma cirurgia,
É uma vez, é 2 vezes, é 3 vezes, é 4 vezes, e ainda tem bactéria que fica. Você imagina esse traste, cheio de orgulho, de vaidade, de inveja. Eu estou botando pecados elevados, eu não estou botando pecado sórdido. Eu não estou falando de carne, estou falando de pecado de espírito. Gente nobre, que não se curva. Entrar na presença do Altíssimo, não dá. Por isso, Jesus Cristo veio para nos crucificar. Porque nós, só em pensar, já pecamos. Por isso que Jesus disse assim, não é quando você vai para o motel, é quando você deseja no seu coração. Não é quando você pega a 12 e dá um tiro, é quando você odeia, que você é assassino. E quem escapa? Então precisamos ser trocados, substituídos. Deus tem que nos mandar fora desse campo e colocar Cristo em nós. Porque se Jesus não for a nossa redenção, como é que nós vamos entrar na presença do Pai? Não tem jeito. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Domingo passado eu comecei a contar a história da minha mãe e não terminei a história. Ela era uma mulher nobre, religiosa, bonitinha nas coisas de Deus, mas ela fazia uma oração que eu não entendia. Sempre ela fez essa oração. Pai, livra-me de mim. Pai, livra-me de mim. Pai, livra-me de mim. Eu, como menino, ouvi minha mãe orar isto. E um dia Deus resolveu livrar ela dela. E foi quando o pastor Abuchaim pregou lá, e ele pregando nesse texto, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode. Não pode. E aquele não pode grudou nela. E ela foi para o altar que ela construiu lá na fazenda, de pedra, com as suas mãos, e se prostrou na madrugada e disse, tu disseste na tua palavra que não pode. E eu não posso crer se tu não me deres fé para crer. E o milagre da graça aconteceu. E naquela madrugada ela voltou para casa, certa de que o Senhor havia trocado o seu velho coração por um novo coração. Minha mãe foi uma outra pessoa. Nós entramos na igreja, mas não significa que Cristo entrou em nós. Tem muita gente na igreja que vai para o inferno com todos os anos de igreja. Fazer prosélito é constituir uma pessoa 2 vezes mais filhos do inferno do que os próprios judeus. Nós não podemos entrar nessa presença santa, porque Deus é fogo consumidor. E você vai verificar, vamos voltar para Daniel capítulo 7, vamos olhar só o versículo seguinte, um rio manava e saía dele. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Abrir os livros é um assunto que nós vamos tratar. E abriram os livros. Para que Deus quer livro? Deus não precisa de livro, mas os anjos precisam de livros.
Mas os querubins precisam de livros, porque eles não são oniscientes. E nós, os que estaremos lá para julgar o mundo, precisamos dos livros. Ou não sabeis que vós, igreja, ireis julgar o mundo? Nós vamos precisar dos livros. Nenhum delegado irresponsável de não fazer um processo adequado. Nenhum advogado vai para lá sem provas. Deus, Ele faz tudo muito adequadamente. Não há uma palavra que você profira que não esteja registrada no livro. Por todas as palavras frívolas que saírem da tua boca, prestarás conta no dia do juízo. Eu preciso de um advogado muito bom. Graças a Deus, porque Jesus Cristo é o nosso advogado. Amém. E não somente nosso, mas do mundo inteiro. Eu preciso desse advogado. Eu fui falar essa semana na aniversário do escritório da doutora Zélia, que é uma advogada muito representativa aqui na cidade. Ela me deu uma oportunidade de dar um testemunho. Disse: doutora Zélia, a senhora é uma advogada de muito nome nesta cidade, mas há uma advocacia que a senhora não pode fazer. É a advocacia em seu próprio direito. A senhora é incompetente, como é incompetente qualquer advogado. Somente Jesus Cristo pode entrar nessa causa e assumir a nossa causa, e assumir o nosso crime, e pagar a conta, e nos redimir de toda a culpa. Só Ele pode fazer isso. Nenhum de nós pode. Até vou contar esse testemunho aqui. Eu tive uma causa de um camarada, quando eu estava construindo a minha casa, um vigia, que me levou à justiça. E eu, besta, mais besta do que sou, um dia anterior, eu encontrei a doutora Zélia aqui na rua, e eu contei para ela, eu disse assim, mas ela disse: quem é o seu advogado, pastor? Eu disse: não, eu vou me defender. O senhor não pode, pastor. O senhor tem que ter um advogado, tem que constituir um advogado, pastor. Aí eu disse: o que é que eu faço então? Ela disse assim: eu me proponho a ser sua advogada. E foi me defender lá. Mas eu tive que pagar. Porque nesse mundo do direito de trabalho, você não tem direito, você tem só deveres. Mas se eu não tivesse advogado, como é que eu ia me defender? Agora, lá no Calvário, eu vou ter um advogado. Lá no Calvário, eu tenho um advogado. E lá no trono, lá diante desse trono, sabe, os livros foram abertos. Só terminando aqui, que nós vamos terminar no versículo 14 e já vamos embora. Então estive olhando, por causa da voz dos insolentes, palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Você presta atenção que é no finzinho mesmo, o animal foi morto. O anticristo perdeu a sua força. Ele foi morto. Ele foi morto e o seu corpo foi desfeito e entregue para ser queimado. E sabe por que a Bíblia contra a profecia? É para o povo de Deus. O povo de Deus. Quem não é povo de Deus detesta a profecia e detesta a revelação de Deus, porque ele quer viver aqui na terra. Ele só quer viver aqui, quer ser bem aqui na terra. Mas se a nossa esperança se resume apenas a este mundo, nós somos os mais infelizes e desgraçados de todos os homens. A minha felicidade é que isso aqui é passageiro. Vai acabar e vai ser queimado. Vamos lá, o verso 12. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo de um tempo. Eles tiveram ainda, esses outros, na filosofia, no direito, ainda teve um tempo. Verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como um filho do homem,
e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Agora aqui chegou. E quando eu estava, essa é a frase mais preciosa do Velho Testamento. Como o Filho do Homem. Foi o único título que Jesus se deu. Ele nunca se chamou de outro título. As pessoas chamavam o Filho de Deus, o Salvador, o Senhor, mas ele se deu, o Filho do Homem. Sabe por quê? Porque Deus não esmagaria uma criatura como Criador. Ele teria que estar na posição de criatura para enfrentar o diabo lá na cruz. É covardia. Eu já disse isso algumas vezes aqui. Eu, com 1,80 m, pegar uma criancinha de colo e ir para um fight, como é que chama aquilo? UFC. Tem coragem de fazer um negócio desse? Você acha que um Deus todo-poderoso pegar Satanás e ir lutar com ele? Aí ele disse, não, isso é covardia. Eu vou lutar contigo, perdendo a guerra e destronando você lá na cruz. Porque foi lá na cruz que ele pôs em execração pública os principados e as potestades e as forças espirituais da maldade. E você pode reparar que aqui ele está voltando do céu como Filho do Homem e dirigiu-se ao ancião de Deus e fizeram chegar até ele. Ele vai agora entregar todas as coisas ao ancião de dia, porque a Bíblia nos diz, quando ele entregar todas as coisas ao Pai, então ele mesmo se entregará e o Senhor Pai será tudo em todos. Isso é Bíblia. Isso é esperança. Isso é confiança. E o verso 14, para a gente terminar aqui, Foi-lhe dado o domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Que coisa mais linda! Você pensa que pode matar um crente? Quem é crente não morre, não. Ele sobe à presença de Deus para receber o seu galardão. Você está pensando que o Senhor Jesus vai ficar prisioneiro da morte e do pecado? Não, foi-lhe dado o domínio, a glória, o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é o quê? É domínio eterno. Não é domínio que passa. Não acabou. Não ficou aí. É domínio eterno que não passará e o seu reino jamais será destruído. Aqui está correndo o Kairós de Deus. Aqui está correndo o Cronos da história. Aqui passou Babilônia, entrou Medo-Persa. Passou o Medo-Persa, entrou Grécia. Passou a Grécia, entrou Roma. Roma não passou. Mas ela foi desmiolada, foi destruída. A perna de cá caiu no ano 476 do Oriente e a perna do Ocidente, do Ocidente 476 e a do Oriente 1453, e aí se desfez em 10 potestades de poderes do mundo, da chamada coalizão da governabilidade do mundo.
E entre esta coalizão da governabilidade do mundo, das nações, porque nação, só de 700, 600 e pouco, que começa a afirmar. Tinha aqueles reinos que foram sendo destruídos, destruídos, e aí as nações ficaram mais concisas, e esse 10 pode ser simplesmente a representação de uma quantidade matemática que significa a governabilidade sobre a terra. Mas isso aí tem um fim. E se você estuda história, você vai verificar que depois esses chifres lutando lá, poderes, você vai verificar a origem do ISIS, a origem, que a Bíblia diz que os moabitas e os amonitas irão permanecer, que são ali os babilônios, os palestinos. E vai haver uma guerrinha bonita pelo poder, porque o Deus deste mundo chama-se poder, não é dinheiro. Dinheiro financia poder. O Deus do mundo é o poder. Só que o Deus dos céus é fraquinho. Só que na sua fraqueza, ele destrói o poder com a sua morte na cruz. Aleluia. Nós vamos ver. Quem tiver vivo vai ver, e quem tiver morto vai gozar da ressurreição para estar com o Senhor para sempre, porque este reino não terá fim. Não é só os 1000 anos do reino milenar de Cristo, mas quando Handel compôs o Aleluia, o mecenas que estava sustentando Handel deixou de pagar as coisas, as contas, e ele estava passando fome. E Handel ficou 17 horas desacordado, por fome. Mas ele teve uma visão do reino excelso de Deus. E quando ele acordou do seu desmaio, ele, ainda trêmulo, apanhou uma partitura, uma caderno e compôs: Aleluia, aleluia, aleluia. Ele reinará para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. E para sempre reinará. Aleluia, aleluia, aleluia. É tão impressionante que quando a Rainha Vitória ouviu a Orquestra de Londres tocando o Aleluia de Handel, ela se levantou e decretou que naquele seu império, todas as vezes que se ouvisse o Aleluia de Handel, todas as pessoas deveriam ficar de pé. E eu decreto, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você que conhecer Jesus, se curve diante dele, porque todo joelho há de se dobrar diante do Senhor e há de reconhecer que ele não é Senhor, ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando eu estive no Canadá, naquela ocasião, em 1990, 91, estava escrito assim: Jesus is Lord. E embaixo dizia assim: Luci is the Lord. Jesus is Lord. Jesus é Senhor. E Luci, sabe quem é Luci? Lucifer. Is the Lord. É o Senhor. Aí eu olhei para aquele quadro e disse assim: não. Jesus is the Lord. Ele é o Senhor. E você, Lucifer,
já foi vencido ali na cruz. Isso é para quem crê. Quem não crê vai ficar do lado de Albert Pike e de Giuseppe Mancini, usando o futebol para que as pessoas no domingo não estejam na igreja, mas estejam no templo futebolístico para assistirem o espetáculo do homem. Se vocês não sabem isso, vão ler sobre Albert Pike, o grande mestre da maçonaria, que era filho de evangélicos e que montou um sistema para destruir as igrejas com esportes, onde hoje você pode fazer esportes no momento da comunhão com o Senhor. É duro isto de dizer, mas nós não temos que pagar o preço. Nós temos uma coisa: igreja é lugar de comunhão dos filhos. E só os filhos têm comunhão e alegria. Não é do costume daqueles que estão em Cristo de ausentarem-se da sua reunião, da intimidade com o Senhor. Não esqueça, esse livro aqui vale ouro, viu? O descortinar do drama da redenção. Vale ouro. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.